Boa tarde, amigos e amigas, papais, mamães, professoras, professores, vovôs e vovós. Beijo, abraços, muito apertadinho para vovôs e vovós. Crianças lindas que aqui se encontram, crianças do mundo inteiro que estão sempre conosco, né? Esse canal é para os professores chegarem até as crianças, levarem as nossas aulas para que as crianças possam assistir, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia e que o ensino está sendo remoto. Então, nada melhor do que ter um vídeo com qualidade, um vídeo que se dedica ao estudo da filosofia e das demais ciências para apresentar ao seu aluno, professor ou professora. Um beijo muito especial para minha sobrinha Vanessa, a minha mamãe Iracema. Sejamos todos bem-vindos a mais uma aulinha de filosofia para crianças. Eu sou a Danda, esta é a boneca Sofia. Sofia é uma das minhas bonecas. Eu tenho boneca de pano e tenho boneco de pano, que na verdade são bonecos feitos de pano, mas que eles têm emoções, né? Eles têm sentimentos, eles sabem contar histórias, cada um tem a sua vida própria. Então, hoje é domingo, dia de todo mundo estar em casa, se confraternizando com seus familiares, depois de um almoço, uma tardezinha, muita gente já tirou uma soneca, né? Então, que tal ouvir uma história junto com a família, para trazer conhecimento, trazer mais sabedoria e um pensamento crítico e reflexivo sobre as coisas ao nosso redor. Às vezes as coisas estão tão próximas de nós, vivem ali, pertinho, pertinho, e nós não as observamos, nós não as conhecemos. Temos mania de procurar conhecer coisas distantes, né? Isso acontece também com as nossas amizades. Temos mania de valorizar as pessoas que estão longe e não valorizamos as pessoas próximas a nós. Então vamos ter cuidado com esse tipo de sentimento e tentar procurar ver o que está próximo, o que está ali no dia a dia que nos traz felicidade, que cuida da gente, né? É importante que saibamos cuidar das pessoas que cuidam da gente também, porque quem cuida é porque quer ser cuidado. Quem está junto com você é porque que você quer a sua companhia também. Então não deixe uma pessoa sozinha e por muito tempo. Procure saber como ela está, procure dar atenção. A aulinha de hoje é um tema intitulado, a historinha intitulada A Mamãe Terra. Sim, hoje nós vamos falar da importância da Mamãe Terra. A Mamãe Terra que nós, às vezes, a tratamos tão mal, né? A gente acaba esquecendo de cuidar da Pachamama. Sim, Mamãe Terra também é chamada de Pachamama. Pachamama é a mesma coisa de Mãe Terra. E essa terra que nos dá alimento, essa terra onde pisamos, essa terra que nos dá os frutos, onde tudo acontece, né? Onde a vida surgiu. Então, essa terra precisa ser cuidada, essa terra precisa ser respeitada e, acima de tudo, precisa ser conhecida. Porque quando a gente passa a conhecer algo, a gente passa a admirar, a respeitar e a cuidar cada vez mais. Então, que nós possamos aprender a cuidar da terra, da Mãe Terra. E por que mãe? Porque a terra cuida da gente. A terra é uma verdadeira mãe, é a que, como eu já falei, nos dá os frutos, nos dá esse chão que nós pisamos, nos dá tantas coisas boas que, se nós formos pesquisar, né, sobre a Mãe Terra. Então, que nós possamos hoje, nessa tarde de hoje, de domingo, conhecer um pouco da Mãe Terra.
E para começar, a Terra, segundo os cientistas, surgiu de, de uma explosão no sistema solar. Sim, houve uma explosão, um pum, 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 né? Foi feita essa explosão e aí surgiu a Terra. A Terra, também segundo os cientistas, é o único planeta do sistema solar com condições de ter vida. Sim, e olha que no sistema solar existem muitos outros planetas, Marte, Saturno, Júpiter e tantos outros menores que nós não lembramos o nome agora, né? Os mais conhecidos são esses. Então, para que nós respeitemos cada vez mais a Terra, precisamos saber o quanto ela é, o valor que ela tem para os cientistas, porque o único planeta do sistema solar capaz de ter vida, condições para ter vida. E nós vamos descobrir hoje que condições são essas. A vida surgiu na Terra há 4,6 bilhões de anos. Sim, 4,6 bilhões de anos. Isso é muito? É muito. Parece muito, sim. Mas a Terra é um planeta jovem, né? Apesar de 4,6 bilhões, é um planeta jovem, diante de outros do sistema solar. Então, o nosso planeta, como eu disse, reúne todos os elementos necessários para a composição da vida. E, ao menos por enquanto, o nosso planeta Terra é o único corpo celeste presente no universo a apresentar essas características. Nós vamos descobrir daqui a pouco que características são essas. Então, a Terra equivale justamente a essa combinação dos elementos naturais do nosso planeta, bem como a maneira com que eles interagem entre si. Então, nós vamos saber agora, vamos estudar as 4 esferas que compõem a Terra. Sim, a Terra é formada por 4 esferas. Então, elas não são esferas propriamente ditas, mas fazem parte da estrutura da Terra. Quais são essas esferas? A atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Repetindo, atmosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera. Vamos ver uma a uma. O que seria a atmosfera? Nada mais é do que a camada de ar que envolve o nosso planeta. A camada de ar que nós tanto precisamos. Sem o ar, nós não conseguimos viver, nós dependemos do ar. E o ar está na natureza, é gratuito. A natureza nos deu de presente, a terra nos dá de presente esse ar através da sua camada atmosfera. Então, como se dá esse ar, né? De que ele é composto? O ar é composto por gases como oxigênio e o nitrogênio. Tem outros também, mas os mais conhecidos são o oxigênio e o nitrogênio. A atmosfera é a camada responsável pela proteção da Terra, bem como pelas transformações climáticas. Essas transformações climáticas nós vamos ver numa próxima aula o que está acontecendo com a Terra, o que os homens estão fazendo com o desflorestamento e a poluição, né? A gente vai ver que a Terra está sofrendo transformações climáticas. As 4 estações do ano já não são mais bem definidas em alguns locais. As geleiras estão descongelando, né? Os oceanos estão cada vez mais ficando bravos. Então, nós vamos ver o que está ocorrendo com o planeta Terra. Então, a atmosfera é essa camada de ar, presente nela os gases oxigênio, nitrogênio, dentre outros, e a camada responsável pela proteção da Terra. Então, nós temos sempre
alguém que nos protege. Vocês têm, eu tenho, nós temos os nossos pais, vocês devem ter seus avós, mais de uma pessoa que protege vocês. A Terra também não poderia ficar sem ter a sua proteção. Quem protege a Terra, gente? A atmosfera. A atmosfera é uma camada muito importante, todas são importantes, mas ela é muito importante para a sobrevivência aqui, porque sem o ar não conseguimos viver, né? Então, vamos para a camada da litosfera, também chamada de crosta terrestre. A litosfera é a camada superficial, sólida do nosso planeta, sendo composta pelas rochas, pelo solo e pelas formas de relevo. É nela que habitamos, construímos nossas casas, cultivamos nossos alimentos e realizamos nossas práticas econômicas através da agricultura e de outras profissões que mexem com a terra. Então, a litosfera também uma camada importante, porque sem a litosfera não estaria aqui na minha casinha, certo? A litosfera é aqui responsável pelas rochas, pelas pedras. Eu tenho um poema que diz que as pedras também choram. O que vocês acham? Será que as pedras podem chorar? Será que as pedras sentiriam dores? Será que as pedras sentem emoções? No meu poema, eu explico o motivo porque eu digo que as pedras choram, porque as pedras ficam tristes. Claro, gente, que nenhuma pedra pode chorar, nenhuma pedra pode sentir emoções, porque não são seres vivos. Eu falo isso de uma forma poética, mas como vocês também podem ser poetas, vocês podem ter a liberdade de falar o que quiserem sobre as coisas, certo? Isso é apenas um detalhe. O importante aqui, para a nossa historinha de hoje, é saber que a litosfera é essa camada terrestre, essa crosta terrestre, que é uma camada superficial, sólida. Sólido é algo que é palpável, algo que a gente toca, que a gente pega na terra, né? Essa terra, essa areia que a gente pega. É a litosfera, onde construímos nossas casas, onde são construídos os castelos, as escolas, as universidades públicas, são construídas em cima da litosfera, certo? Obrigado. Vamos para a próxima camada, hidrosfera. O que seria a camada hidrosfera? É a camada de água da Terra. Sim, a camada de água. Vejam bem, nós já vimos que existe a camada do ar, a camada terrestre e a camada de água. Estou mostrando que os elementos que a Terra tem, que são propícios à vida, né? Os cientistas dizem que para existir vida tem que ter água, ar e outros gases, mas esses são os mais importantes. Então, a hidrosfera é essa camada de água, sendo composta pelos rios, lagos, sendo composta pelos rios, lagos, oceanos e mares. Por exemplo, aqui na minha cidade, onde eu moro no litoral e eu moro perto do Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico banha a minha cidade. Outras pessoas podem, outras crianças, outras vovós podem morar perto do Oceano Pacífico, Oceano Índico, e vocês pesquisem quais os nomes dos oceanos são importantes, o que os oceanos podem nos propiciar de bom, os rios, os mares, né? Aquelas antigas civilizações que moravam perto dos rios. Existe o Rio Nilo no Egito, né? Então vocês pesquisem sobre essas populações da Idade Média que moravam perto dos rios e cultivavam a agricultura, porque os rios são tão importantes para algumas populações, porque os mares
Os lagos são importantes. Eu me lembro bem que quando eu era pequena, a minha mãe me levava para tomar banho de mar, e o meu primeiro banho de mar foi aos 5 anos de idade. Sim, já grandinha, né? 5 anos, grandinha, gordinha. Eu sempre gostei do mar. O mar me traz lembranças boas dos meus tempos de criança. Então, quase todo domingo eu vou, no final da tarde, ver o mar, contemplar o mar, ver as ondas do mar. Para quem não conhece o mar tem uma aguinha salgada, né? E tem as ondas que são aquela água forte que vem até a areia e volta, cheia de espuma, e volta para dentro da água. E o mar, ele aqui no litoral do Nordeste do Brasil, ele à noite a água é morninha. Então é uma delícia, gente, tomar banho de mar à noite, coisa que eu sempre costumo fazer, me deliciar, tomando banho de mar, brincando com os meus amigos, e tomar banho de mar à noite. Existe aqui no meu estado duas praias, três praias muito famosas que pessoas no mundo inteiro conhecem: a Praia de Pipa, a Praia de Ponta Negra e a Praia de Genipabu. O meu estado tem praias belíssimas, tem banhadas pelo Oceano Atlântico. Então essas praias, elas têm águas morninhas, onde podemos tomar um belo banho à noite. E os barquinhos, os pescadores, vão lá, pescam seus peixinhos, suas lagostas, seus camarões, e sobrevivem da pesca. Para vocês verem o quanto o mar é importante para os nordestinos, para quem mora no litoral do Nordeste. O mar oferece muitas condições boas de vida, climáticas não, condições boas, econômicas de se viver. À noite, quando a gente vai, quando chega assim mais ou menos 18 horas, aí vem aquela brisa, aquele ventinho do mar, aquele ventinho gostoso. Quem mora perto do mar sabe do que eu estou falando. Aquele tempinho agradável que só o mar proporciona. Então, vale a pena conhecer o mar. Quem puder conhecer o mar, venha para aqui, venha para o litoral do Nordeste. Nós temos 9 estados na região Nordeste. Esses 9 estados, todos são contemplados pelo mar, todos têm o seu litoral, cada um com um litoral mais bonito do que o outro. Então, eu convido a todos vocês para conhecerem o mar, né? Nós também nós temos aqui no Brasil o Rio Amazonas, que é um dos maiores, que é o maior rio do mundo. O Rio Amazonas nasce no Peru e entra no Brasil, e quando ele entra no Brasil, ele também recebe o nome de Rio Solimões. E tem seus afluentes. O que são os afluentes? São os pequenos rios. Então, tem muitos pequenos rios, né? O Amazonas, os rios Solimões, ele deságua em pequenos rios, ele se transforma em pequenos rios. E os pescadores gostam de morar perto desses pequenos rios. Nós vamos estudar, vamos ter uma aulinha somente sobre o Amazonas, o estado do Amazonas, esse estado belíssimo, né, que nos proporciona tantas coisas boas. O Rio Amazonas vamos estudar. Então, nós temos a atmosfera, a litosfera, e agora vimos a hidrosfera, que é essa camada de água formada pelos rios, lagos, oceanos e mares, além da umidade presente. Como eu falei, a umidade, essa brisazinha gostosa, né? A umidade que está no ar, que aqui na minha cidade a umidade chega a 70%, 80%, é um clima gostoso de se viver. A existência de água no nosso planeta é de vital importância para a manutenção da vida. Se não existisse se a água deixar de existir, também não existirá vida, porque, como todos vocês sabem, nós precisamos beber muita água. A água está em tudo. Nosso corpo é formado por água. Nós temos mais água no corpo do que
ossos, nós somos compostos por quase 90% de água. Então, é recomendado, os médicos, os nutricionistas recomendam que nós bebamos muita água por dia. Então, esses planetas que os pesquisadores, os cientistas costumam mandar robôs para outros planetas, eles procuram, primeira coisa que eles procuram é se existe água. Se existe água, é um indício de que há vida. E até hoje não foi encontrada água em outros planetas. Descobriu-se recentemente água gelada na superfície do planeta Marte. E foi um rebuliço na ciência, porque se existe essa possibilidade da água lá no fundo do solo do planeta Marte, os cientistas estão pesquisando se existiu alguma vez vida e que tipo de vida existiu no planeta Marte. E se é possível viver no planeta Marte, sim, vocês pesquisem sobre a possibilidade, já existe até mesmo viagens programadas para pessoas civis, não somente astronautas, não somente cientistas, mas pessoas civis, visitarem o planeta Marte e passarem uns dias por lá. Para isso precisamos de muito dinheirinho, porque uma viagem para o planeta Marte não é nada barato. Então, nós vamos agora para a camada da Terra chamada de biosfera. A biosfera é a camada da vida, envolvendo todos os seres que habitam o nosso planeta, o que inclui os seres humanos. A biosfera só pode existir a partir da combinação das demais esferas. Então, a biosfera é essa camada que está aqui, está ao redor da Terra, né? Que é formada principalmente pelos seres humanos, pelas plantas e animais. O mais importante desse estudo é termos em mente que essas composições do sistema terrestre, elas não são estáticas. Pelo contrário, são elementos bastante dinâmicos, de modo que um interfere no outro. A água da chuva, só por um exemplo, a água da chuva pode alterar o relevo de uma região, que altera a composição da superfície. E, a depender de suas formas, influencia até o clima e assim sucessivamente. Então, o que pode ocorrer numa camada pode mexer. O que pode ocorrer numa camada, em uma dessas camadas que eu falei, da Terra, do planeta Terra, pode alterar as características da outra camada. Por isso que é preciso termos cuidado, com a forma como nós lidamos e agimos no planeta Terra. Uma das coisas que nós costumamos fazer é jogarmos lixo, copos plásticos, garrafinhas plásticas, esses lixos que nós jogamos pelas janelas do ônibus, do transporte coletivo, pelas janelas dos nossos carros, as pilhas de rádio, as baterias de celulares, tudo isso nós temos que saber onde jogarmos, porque o lixo ele tem que ir para o seu lugar certo e não descartarmos em qualquer lugar. Quando fazemos isso, nós agredimos o nosso planeta,
Esses lixos geralmente vão para os esgotos, entopem os esgotos, causam muitas inundações nas cidades, né? As cidades ficam, quando chove, ficam inundadas. Outros lixos podem ir para os mares, atingir os peixinhos, as tartarugas. Nós já vimos, se vocês forem pesquisar, nós já vimos tartarugas sendo sufocadas por sacos plásticos, sacolas plásticas. Já vimos aquelas tampinhas de refrigerante prendendo o pescocinho de um peixe. Então, nós temos que ter cuidado, muito cuidado, com a forma como nós tratamos nosso planeta, a Mãe Terra. Porque se nós não tratarmos bem da Mãe Terra, vai chegar um tempo que a água, esse elemento químico que nós tanto fundamental para a vida, a água vai se acabar, gente. Vai chegar um tempo que não vai existir água na Terra. E sem água não é possível vida. Então, o homem, quero chamar atenção também para outra coisa, o homem costuma desperdiçar água. Sim, muito desperdício de água na Terra. As pessoas passam horas e horas com a mangueira ligada, lavando um carro, lavando a casa, lavando a calçada. E isso é um desgaste sem necessidade de água. Eu chamo a atenção para aquelas pessoas que poderiam poupar, economizar a água que sai da máquina de lavar. Sim, a máquina de lavar, quando nós lavamos roupa, sai aquela água com sabão, com detergente, com amaciante. Então, aquela água pode ser poupada e utilizada para lavar o carro, lavar a calçada, colocar no vaso sanitário e não estarmos gastando a água limpa. Nós não estamos sabendo como cuidar do nosso planeta Terra. Nós não estamos cuidando direito do planeta Terra. Chamo a atenção para vocês. Não desperdicem água. Água potável está muito difícil. Existem pessoas morrendo de sede nesse momento. Existem pessoas suplicando por um copo de água. Então, pensem nisso. Pensem na água das piscinas, das casas de vocês, que vocês, quando vão lavar a piscina, jogam a água para o esgoto. Essa água pode ser aproveitada. Eu sei que tem cloro, eu sei que não pode ser usada em toda coisa, mas pode ser usada para lavar a calçada, para colocar no vaso sanitário. Então, tenham cuidado com a água, tenham cuidado com o planeta Terra. Outra coisa também, nós estamos jogando resíduos químicos no solo. Isso destrói o solo. O solo fica infértil, não consegue produzir, não se pode plantar nesse solo. Precisamos cuidar bem do solo, precisamos cuidar bem de todas as camadas da terra. E quando nós mexemos em uma dessas camadas, há toda uma problemática nas outras camadas, como já foi dito, né, anteriormente. Nós atingimos as outras camadas. Precisamos nos comportarmos, termos educação para com a terra, sermos educados, porque vai chegar um tempo que a Terra vai ser um planeta igual a todos os outros no sistema solar, sem condições de ser habitável, e a vida poderá se acabar. Sim, é possível isso. Os fins do tempo, né? Como as pessoas dizem, como já foi previsto por alguns cientistas, por alguns estudiosos. Chegará um tempo que a vida na Terra será impossível devido esse agrave, essas coisas graves que nós cometemos com a Mãe Terra, essa mãe que nos dá o ar, que nos dá os rios, que nos dá todos os ambientes favoráveis para que nós possamos viver aqui. E nós não estamos aqui, porque eu sou o dono da terra. Não, você está aqui na terra, mas você não é o dono da terra, você não é o dono de nada. Quem é o dono da terra, não existe dono da terra. Quem é o dono da terra é a natureza. A natureza que, dessa explosão que eu falei no início, a terra pode explodir novamente a qualquer momento, se nós não cuidarmos dela. Então, por isso que precisamos ter cuidado. A historinha de hoje não foi uma historinha, na verdade, foi
uma aula. Essa aula eu vou ficar fazendo para vocês, porque muitos professores têm me pedido para, como eu disse no início, para mostrar os vídeos aos seus alunos, passar uma aula para eles, ensinamento através das aulas remotas. Está faltando material didático nas escolas, então eu deixo aqui a minha aulinha para que os professores, os amigos, os avós possam compartilhar sobre essa aula sobre as camadas terrestres com outras crianças, com outras pessoas que têm curiosidade para se conhecer mais um pouco a Terra. Eu fico por aqui neste domingo lindo, aqui na minha cidade. A minha cidade é sempre linda, gente, vocês precisam conhecer. Então, o clima aqui está lindo, teve sol o dia inteiro, o céu está azulado, já está chegando o fim da tarde, já são quase 17 horas. Aqui o sol se põe cedo e feliz, né? Feliz por estar aqui com vocês, feliz por mais um domingo, contando histórias, passando ensinamento, conversando um pouco com vocês. Só felicidade, que nos seja permitido vir aqui mais vezes e por muitos anos. Deixo o meu abraço e o abraço de Sofia para todos vocês que chegaram até o final dessa aula, tiveram paciência para chegar até o final. Deixo também o meu abraço para minha mamãe, que eu amo muito, minha sobrinha Vanessa. Peço para que vocês, mais tarde, antes de dormir, como sempre, façam suas orações para Deus, para seus santos, seus orixás. Qualquer religião, não esqueçam de fazer suas orações, suas preces, a forma que vocês acharem melhor. Peçam para que o mundo tenha paz, menos violência, que não haja guerras de forma nenhuma, nem guerras civis, nem guerras militares. E vocês, crianças, não falem com estranhos, não permitam que estranhos se aproximem de vocês. Contem para os seus pais se um estranho se aproximar de vocês. Vovôs e vovós, tenham cuidado quando saírem às ruas. Procurem passar nas faixas de pedestre, sempre acompanhados de um jovem, de uma pessoa adulta. Procurem não andar sozinhos, principalmente aqueles que já estão mais velhinhos, os de 80, 90 anos. Procurem andar acompanhados. E para os meus amigos e amigas, para todos vocês, os amigos e amigas mais especiais, que estão sempre aqui nos ouvindo, nos vendo, compartilhando essas aulinhas que são feitas com tanto carinho e amor. Se não existisse amor nessas aulinhas, eu tenho certeza que eu já teria parado de fazer essas gravações. E o que me traz aqui é o amor que eu sinto por todos vocês, todos os dias. Quando eu me acordo, eu já fico pensando, o que eu vou contar para eles hoje? E aí eu converso com os meus bonecos, com as minhas bonecas, e vem a ideia. É a ideia da história, vem a ideia de ensinar uma outra ciência, como hoje foi ensinada a geografia, que trabalha também com a filosofia, porque a filosofia sem as outras ciências não seria nada. É isso, né, gente? Fico por aqui, não esqueçam, crianças e também adultos, escovar os dentes sempre depois das refeições, escovar os dentes antes de dormir, para dormir, tomar um belo banho, vestir uma roupinha limpa, um pijaminha, se não tiver um pijaminha, vestir uma roupinha limpa, fazer uma prece, fechar os olhinhos e sonhar com os carneirinhos, para ter uma noite de sono bem linda e de sonhos também. Então, beijos no coração, amo vocês, Sofia ama vocês. Amanhã nós voltamos, prometo voltar. Fiquem em paz e tenham uma linda noite de domingo. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.